Olá, tem um texto aqui na Palavra de Deus, no livro de Timóteo, no primeiro livro de Timóteo, que é muito intrigante. Paulo dá uma citação aqui que deixa algumas dúvidas. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 18. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater o bem. Combater bem, né? Para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar. Por que Paulo dá essa maldição a esses dois irmãos aqui, Himeneu e Alexandre? Ele entregou a Satanás essas duas criaturas? Por que isso está aqui? O que isso quer dizer? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma vez o programa Na Mira da Verdade. É muito bom ter a sua companhia aqui. Onde quer que você esteja, eu sempre digo, sinta-se abraçado pelo programa. É muito bom ter a sua companhia aqui. Bom, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E você sabe como é que ele funciona. Você manda a sua resposta, ou melhor, você manda a sua pergunta, o seu questionamento e a resposta está baseada na palavra de Deus. Aqui está a verdade. Não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e quem está na mira para dar a resposta a você baseada na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, está animado para mais uma bateria de perguntas aí para você? Certamente, vai ser um prazer responder as perguntas dos nossos amigos. Eu queria já mandar um abraço aqui para o querido amigo Daniel, de Avenida Formosa, em Formosa, Goiás. Ele está trabalhando agora, dedicado e acompanhando o programa Na Mira da Verdade ao mesmo tempo. Que Deus te abençoe a você, meu irmão, teus irmãos também, seu pai, que você tenha uma ótima noite. Obrigado pelo carinho de sempre. Professor, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Não te dá um friozinho na barriga, não, para responder as perguntas? Porque você não sabe o que eu vou perguntar. Nem eu sei a pergunta que você vai mandar para mim, e muito menos ele sabe o que eu vou perguntar para ele. Meu amigo, você não dá aquele friozinho na barriga, não? Para ver que de repente vem alguma pergunta capciosa que vá te deixar aí em más lençóis, se você não sabe responder o que está sendo perguntado. Como é que é isso? Rapaz, tu sabe que no início do programa, né? No início há quanto tempo? Há mais ou menos, acho que uns 13 anos, né? Pô, lá uns 13 anos atrás. 13 anos atrás. Eu ficava, né, pensativo, nossa, será que eu vou conseguir aí responder, ajudar as pessoas? Aí dava um friozinho na barriga. Hoje não. Como diz lá no Rio Grande do Sul, eu já estou com o couro duro. Né? Então aí você já fica tranquilo, você confia que Deus vai te ajudar. E outra coisa, se Deus permitir que as perguntas que eu não sei venham, algum propósito ele tem, né? Desenvolver humildade, levar ao estudo. Então eu sou tranquilo quanto a isso, né? Mas é isso mesmo, aí não precisa saber tudo mesmo. Se ele não souber responder, ele vai estudar e vai ter que dar a resposta aqui a semana que vem. E aí você vai bater na mira. Vou fazer igual o Alborguete, quando fazia aqui, ó, batia aqui na mira. Isso mesmo. Muito bem, mas olha só, quem sabe você poderia mandar aquela perguntinha capciosa pra gente ver como é que o professor vai se sair. Não perca a chance de você mandar as suas perguntas. Eu falo daqui a pouquinho como é que você faz para participar, tá? Porque eu abri o programa com um texto um tanto quanto estranho. Porque Paulo,
ele simplesmente dá uma declaração aqui que deixou-me de cabelo em pé. Não vou falar cabelo mais branco, porque senão já vai ficar tudo branco. Ele disse o seguinte, lá no último versículo do capítulo 1, entre eles estão Himeneu, ele falando a Timóteo, né? Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar mais. Que isso? Paulo amaldiçoou esses dois homens aqui, professor? Qual que é o propósito disso aqui na Bíblia? Me fala aí. Essa expressão, Tito, eu entreguei a Satanás, ela é interessante e ela tem um significado bem claro no texto, não para nós, né? Porque é uma expressão que não faz parte da nossa cultura, mas Paulo repetiu essa expressão em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Falando, Tito, de um indivíduo na igreja de Corinto que havia ficado com a própria madrasta. Olha só, Paulo disse assim, ó, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o que é entregar alguém a Satanás no contexto bíblico? É excomungá-lo, excluí-lo da igreja. E por que se usa a expressão entregue a Satanás? Porque, biblicamente, só existem dois reinos, diríamos assim, neste mundo. O reino de Deus, né, que é o reino da graça, ou o reino de Satanás, que tenta reinar e dominar sobre os ímpios. Paulo fala sobre isso, por exemplo, em 2 Coríntios 4,4, quando ele diz assim, ó, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quando a pessoa é removida, excluída ou excomungada, de acordo com algumas igrejas, da igreja, ela automaticamente sai do reino de Deus. E não fazendo parte do reino de Deus, ela faz parte do reino de Satanás. E fazendo parte do reino de Satanás, o que acontece? Essa pessoa terá problemas, terá conflitos, terá problemas, tristezas e tudo mais. E aí, o que acontece? Por causa desses conflitos que essa pessoa vai passar, por ser entregue ao reino de Satanás, ou seja, por sair da igreja, né? Isso vai ser corretivo para alguns e outros, obviamente, não vão querer voltar mais. Porque Paulo fala no final, né, que eles seriam entregues a Satanás, ou seja, excomungados, removidos da igreja, para serem castigados, e aí tinha um propósito, ó, a fim de não mais blasfemarem. Então, aqui pelo contexto, ó, no verso 19 fala que eles vieram naufragar na fé, e esse naufragar na fé equivale também a ensinar heresias. Porque aqui em 2 Timóteo 2,17, um deles, que é Himeneu, é mencionado com outro nome, com outro homem, na verdade, e aconteceu isso com eles. Ó. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu, que está lá em 1 Timóteo 1,25, e Fileto, que é mais um, diríamos assim, que naufragou na fé. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então veja, estavam ensinando que a ressurreição já havia acontecido e que, portanto, ninguém ressuscitaria mais. Então, Himeneu, Fileto e aquele outro homem mencionado, Alexandre, eles naufragaram na fé, se apostataram, não se arrependeram. Então a exclusão da igreja foi necessária, foi necessário que eles automaticamente fossem para o reino de Satanás, a fim de que, quem sabe, pelo sofrimento, pela dor, isso proporcionasse um arrependimento, a fim de que eles voltassem. E este conceito está em 1 Coríntios 5,5, né? Quando nós lemos ali que
aquele indivíduo que ficou com a própria madrasta deveria ser removido da igreja, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Destruição da carne se refere ao sofrimento físico, também emocional que a pessoa sofre por estar afastada de Deus. Quando fala o espírito seja salvo no dia do Senhor, é uma referência ao próprio indivíduo, né? Não é uma entidade fora do corpo, porque em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, Paulo, ele apresenta o ser humano como um ser holístico. Né? Ele não é dividido em corpo, alma e espírito, mas corpo, alma e espírito são diferentes aspectos do mesmo ser. Então, o que eu quero destacar aqui, a fim de que o espírito, ou seja, a própria pessoa, seja salva no dia do Senhor. Então, existe a remoção da igreja? Existe. Existe esse tipo de disciplina? Existe. E por que entregue ao reino de Satanás? Automaticamente, quando a pessoa se afasta de Deus, ela é influenciada pelo Deus desse século, como diz 2 Coríntios 4:4. Mas o propósito da disciplina nunca é fazer com que a pessoa fique definitivamente no reino de Satanás. Muito pelo contrário, a disciplina é para conscientizá-la de que ela precisa se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. Muito bem, professor, muito bem. Essa é a primeira pergunta que abrimos o programa. Mas ainda tem muito tempo para você mandar a sua pergunta. E você que já está participando, mandando as suas perguntas pelo SMS, olha aqui, é a forma que você tem para você mandar uma forma que você tem de mandar a sua pergunta. O nosso número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, já tem uma pergunta que chegou aqui, já foi pescada. Você também pode participar através do nosso Facebook, que estamos transmitindo também ao vivo, facebook.com/namiradaverdade.nt. E você pode também participar através do nosso Instagram, @namiradaverdade, é o nosso Instagram, você participa lá. Temos um blog também, que é novotempo.com/namiradaverdade, você também pode mandar pelo blog. Tem várias formas para você participar e mandar a sua dúvida aqui, para a gente colocar o professor na mira. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos ao vivo aqui. Você sabe, há poucos minutos atrás eu estava assistindo o programa Anjos da Esperança, que neste mês de maio está lançando uma campanha extraordinária de você convidar um amigo seu que, quem sabe, já está sendo abençoado pela programação da Novo Tempo e que ainda não é Anjos da Esperança, para ser um Anjo da Esperança. É isso mesmo, nós estamos no mês de aniversário do projeto Anjos da Esperança. É um projeto valoroso aqui da Novo Tempo, porque é através dos nossos Anjos da Esperança que o programa Na Mira da Verdade existe. Através do programa Anjos da Esperança que toda a programação da TV que você gosta está no ar. É através do programa Anjos da Esperança que os cursos bíblicos são entregues gratuitamente. Então, a campanha desse mês é a seguinte: você vai convidar um amigo seu para se tornar um Anjo da Esperança, assim como você é. Você que já é um Anjo da Esperança, obrigado por você fazer tudo isso aqui acontecer. Mas olha só, convide um amigo seu. Convide um amigo. E se você convidar um amigo seu, você vai ganhar um presente para você e um presente para o seu amigo. O que você acha? Você vai ganhar um presente para você e um presente para o seu amigo. É o DVD 50 anos do Araújo do Rei, um lindo projeto que a gravadora Novo Tempo fez aí, contando a história do Araújo do Rei, e vai mexer com você. É um belo presente, são 3 DVDs. Então, convide o seu amigo, você que acompanha a programação, que gosta, você que já é anjo, sabe que o seu colega talvez ainda não é, convide ele para ser um anjo também. Se ele está sendo abençoado pela programação, assim como você é abençoado, quem sabe ele é um incentivo a mais para ele também ajudar para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas através da programação da Novo Tempo. Até às 10h30 hoje nós estamos com um plantão lá, tá? Você pode ligar, as meninas estão lá, os rapazes também, para receber a sua ligação e falar: olha, meu amigo aqui, Leandro Quadros, agora vai ser Anjo da Esperança, hein? Olha, ele autorizou aqui. E aí o telefone está aparecendo aí na sua tela, você vai ligar para esse número, 2127 3030, e dizer que o seu amigo que convidou você, ou então você passando o nome do seu amigo para ser um Anjo da Esperança, tá bom? Vamos lá, participe desse projeto desse mês que vai ser bem legal. Professor, temos ainda 5 minutinhos, eu posso colocar nesse primeiro bloco? Posso colocar uma pergunta que chegou aqui pelo SMS.
sobre a equivalência profética, olha só, dos tempos. Lá em Gênesis 2:2, diz que a obra de Deus fora criada em 7 dias. Mas dias não são anos, de acordo com Ezequiel 4:7 e Números 14:34? Será que Deus criou o planeta Terra em 6 anos e descansou o 7º ano? É isso, professor? Não, o nosso irmão equivocou-se em fazer o seguinte: Gênesis não é um livro profético, né? Gênesis é um livro histórico. Então você não pode usar o princípio dia-ano, né, num livro histórico, a menos que esse livro histórico esteja tratando de uma profecia, como no caso de Números 14:34, que é um livro histórico, mas trata da profecia, né? Ezequiel 4:6. Então você não pode usar o princípio dia-ano em Gênesis. Do ponto de vista da hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto bíblico, é uma aberração isso, né? Então o princípio dia-ano, de que um dia equivale a um ano, você só utiliza na interpretação de profecias apocalípticas, como Daniel e Apocalipse, né? Então, se Deus tivesse, por exemplo, feito a criação em 6 anos, né, não tinha um porquê dele pedir para guardar o 4º mandamento semanalmente, né? Seria uma coisa totalmente irracional. Levítico 23:2, por exemplo, ó, 6 dias trabalharás, não é 6 anos seguidos você vai trabalhar, não é? Mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, claramente os dias da criação são literais, a observância do sábado é literal, porque é um descanso no final da semana e uma celebração da criação de Deus, de acordo com Êxodo 20:8-11, Gênesis 2:2 e 3, e por isso não dá para associar um livro histórico como Gênesis a um princípio dia-ano que é de um livro apocalíptico, tá? Então, tá bem por fora esse negócio aí, mais por fora que arco de barril. Muito bem, muito bem. Olha só a pergunta que chegou aqui no Facebook. Quem mandou foi o Roberto Egídio. Obrigado pela sua participação, Roberto. Temos ainda 2 minutinhos aqui, professor, vê se você consegue responder. O que posso aprender com o livro de Cantares? Que realmente o livro de Cantares parece que é um livro romântico. Como é que é isso aí, professor? Você consegue em 2 minutinhos ou a gente pode chamar um intervalo? Não, consigo sim. Então, vamos lá. O livro de Cantares, a pessoa pode aprender muita coisa sobre relacionamento. Você pode, no livro de Cantares, aprender sobre romantismo e sobre sexualidade, né? E alguns perguntam, e eu até me estranho com essa pergunta, como que Deus pode ter colocado um livro que fala sobre sexo na Bíblia? Estranho seria se ele não fizesse isso, porque se Deus criou o sexo, como que ele não daria alguma orientação a respeito, né? Como que ele não daria aos casais orientações para aquecerem, por exemplo, a vida sexual, tá? Então aqui, por exemplo, olha que bonito, o Cantares 2, verso 2, ó. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Ele está dizendo o seguinte, assim como o lírio se destaca entre os espinhos, a querida dele se destaca entre as mais bonitas de todas. Olha só que coisa bonita para você escrever ou dizer para sua esposa. Então aqui ensina romantismo, em outros textos, sexualidade. Então eu recomendo, leia o livro de Cantares na Nova Versão Internacional. E aí você vai ver mais claro que o livro fala de romantismo e de sexualidade. E outra, uma curiosidade aqui, quando você vê falar de sexualidade, na cultura hebraica, sempre a mulher é quem toma a iniciativa no ato sexual. O que Deus quer dizer com isso? Que a mulher não precisa se sentir inferior ou imoral por expressar as suas necessidades sexuais. Pelo contrário, Deus quer que ela faça isso de acordo com este livro. Muito bem, professor. E olha, acabou em cima do tempo aí, nós temos que ir para o intervalo rapidinho, mas tem muita pergunta boa aqui que vai nos ajudar a crescer no livro sagrado. A gente volta já já.
Já estamos de volta, participe aí mandando as suas perguntas pra gente pelo SMS, o número é 12 981510101, pelo nosso Facebook, Na Mira da Verdade.nt, pelo nosso Instagram, @NaMiraDaVerdade, e já está aberto lá o blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, para você fazer a sua pergunta, tá bom? Essa aqui chegou pelo nosso Instagram, quem mandou foi a Fernanda Margarete, eu acho que é o nome dela. A pergunta dela é a seguinte, professor. Boa noite, varões. Então, eu tive um bebê que morreu na barriga na hora do nascimento. E sabemos que ele levantará do túmulo em glória e será criado durante o milênio no céu, até atingir uma determinada estatura. E então voltará já para a nova terra, o Éden reformado, não como um bebê, porque não terá bebês no Éden, certo? A minha pergunta é a seguinte: ele me será entregue no milênio para tê-lo como filho e criá-lo até a nova terra? Olha aí, professor. Se a mamãe que perdeu o seu bebê for para o céu, lá no milênio, será que ela vai ter a chance de criar esse bebê que ela perdeu, professor? Veja, a Bíblia ela não entra em detalhes sobre isso. Agora, o que a Bíblia promete, com toda certeza, é a ressurreição de todos os mortos e o convívio, né, entre as pessoas que se amam. Então, quando lemos 1 Coríntios 15, né, aqui há a grande esperança da ressurreição. E aí você tem que apegar-se a essa esperança, mesmo que nós não tenhamos respostas detalhadas acerca de como será o convívio familiar no céu. Jesus deixou só um texto sobre isso, em Mateus 22:30. E ele diz que na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. O que ele quer dizer com isso? Muitas coisas que não sabemos, mas uma delas que podemos perceber é que a família da terra será uma com a família do céu. Então, a estrutura familiar, como conhecemos hoje, ela será muito mais ampla. Agora, não há dúvidas de que nós vamos, além de encontrar os nossos queridos, reconhecê-los. Nós podemos deduzir isso do que Jesus disse em Mateus 8:11, até por uma questão de lógica, né? Ele diz assim, ó: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então avalie logicamente. Se nós vamos conhecer pessoalmente Abraão, Isaque e Jacó, não será muito mais fácil reconhecer quem já conhecíamos antes, como por exemplo, queridos, filhos, pais, avós, tios e amigos? Então, na ressurreição, Deus não vai fazer uma lavagem cerebral em ninguém. A ressurreição envolve, sim, uma transformação do corpo e da mente, mas Deus vai preservar a sua identidade, tá? Então, eu não tenho respostas bíblicas em detalhes para te dar, mas recomendo que, além desses textos, leia 1 Coríntios 15, né? E Mateus 8:11. E aí você pode ver que realmente a ressurreição proporcionará um reencontro entre as pessoas que se amam, tanto que no versículo 54 de 1 Coríntios 15 é dito assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então Cristo já venceu a morte e a vitória definitiva virá, né, quando Ele ressuscitar e transformar também os vivos. Muito bem, professor, muito bem. Olha, eu estou aqui no SMS, tem uma pergunta interessante aqui, que quem mandou foi a Cleide. A Cleide diz: eu gosto muito do programa. A Bíblia relata que Jacó, lá em Gênesis 49, 29 a 31, ordenou que quando morresse, deveria ser enterrado junto com seus antepassados. E depois a gente vê também que José fez o mesmo pedido. A pergunta da Cleide aqui é a seguinte, professor:
quando morremos, nós nos ajuntaremos com os nossos antepassados? Por que que eles quiseram ser enterrados com seus antepassados? Tem alguma coisa ligada com a ressurreição, por exemplo? Não, alguns pensam que reunir-se aos antepassados indica que há uma consciência durante a morte. Mas o pensamento bíblico, o pensamento hebraico não suporta essa compreensão. Por exemplo, Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, né, falando do estado dos mortos, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa nesta terra, né, antes da ressurreição, porque a sua memória jaz no esquecimento. E aí diz aqui, ó, amor, ódio e inveja para eles já perecerem. Então, a pessoa não está com seus familiares de forma consciente, porque ela não sente amor, ódio nem inveja. Se estivesse com os familiares, sentiria amor. Mas a Bíblia diz que na morte não tem como sentir amor, né? E aí, versículo 10, ó. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, biblicamente, é claro, a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. Então, ser reunido aos antepassados simplesmente é ser enterrado ao lado deles. E por que as pessoas faziam isso? Pelo mesmo motivo que fazem hoje. Nenhuma pessoa quer ser enterrada longe das pessoas que ama, né? Não existem jazigos familiares em todos os cemitérios, né? Nenhuma pessoa, por exemplo, que morre vai querer, raramente pode isso acontecer, mas no geral, ninguém quer ser enterrado no jazigo de uma outra família. Quer ser enterrado próximo aos seus familiares. Mesmo que ele não veja, que não sinta nada, ele gosta de saber, enquanto está vivo, de que se um dia ele morrer, ele estará próximo às pessoas que ama. Então isso é um costume humano que existe até hoje, algo que perpassa as culturas e não há um porquê de darmos uma outra interpretação a isso, porque isso é bastante óbvio, inclusive, na nossa cultura. Muito bem, muito bem. Tem uma perguntinha aqui, que é daquelas que eu costumo dizer que é capciosa. Essa pergunta também chegou pelo nosso Instagram e ela vai estar na mira agora. Olha só, a Dayana que mandou. Professor, quando os anjos se rebelaram com Deus, Deus não os destruiu logo, para mostrar ao universo na hora certa qual a real natureza do pecado e a real natureza de Deus, certo? Uhum. Como entender, então, a postura de Deus em relação ao dilúvio, em relação a Sodoma e Gomorra, por exemplo? Deus quis destruir os seres humanos quando o mal dominou o homem. Mas por que não destruiu os anjos que pecaram com o mesmo critério? Olha só a questão, professor. Deus destruiu os seres humanos no dilúvio ali. E destruiu Sodoma e Gomorra. Mas por que não destruiu Satanás e os seus anjos lá no princípio? Veja, a própria amiga, ela já deu parte da resposta, né? Veja, você imagine, os anjos, quando foram expulsos do céu, né, os seres angelicais não sabiam o que era maldade, né? Eles não sabiam a capacidade que uma criatura teria de fazer o mal estando longe de Deus. Tanto que 1 Pedro 1,12 diz, né, que os anjos desejam perscrutar até mesmo as coisas referentes à salvação, ou seja, até o plano de salvação é algo que faz parte do objeto de estudo desses seres, né? Então, estes anjos precisavam, como você disse, permanecerem vivos para o universo até ver até onde a maldade de um ser celestial que havia sido perfeito pode chegar quando ele peca, ou seja, quando ele se afasta de Deus. Agora, os seres humanos, no dilúvio, atingiram o topo da maldade. E Deus tinha que destruí-los. Deus tinha que recomeçar tudo de novo, né? Você vê, por exemplo, em Gênesis 6,
verso 5, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, o crime e a violência eram muito comuns no dilúvio. Deus deu 120 anos para eles se arrependerem. Para os de Sodoma e Gomorra também não foi de uma hora para outra que Deus os destruiu. E não foi de uma hora para outra que Deus expulsou esses anjos do céu. Então Deus sabe o limite. Agora, esses anjos, de acordo com Mateus 25, 41, eles têm um destino nada agradável, né? Diz aqui o texto, em Mateus 25, 41. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este fogo é eterno nas consequências, não na duração. Mas é óbvio que esses demônios serão mais castigados no lago de fogo do que, por exemplo, seres humanos. Então você tem que pensar que seres de ordem espiritual, Deus tem que ter uma forma diferente de lidar com eles, porque outros muitos seres celestiais estiveram envolvidos neste conflito cósmico. Uma terça parte decidiu seguir Satanás. Então Deus tinha que deixar com que eles também demonstrassem o que eles desejavam fazer neste planeta, para todos os anjos verem que realmente Deus será justo em castigar e destruir esses anjos. Então tudo tem um limite, mas é Deus, o justo juiz, que sabe o limite. Os antediluvianos chegaram ao limite deles, ganharam mais 120 anos. Os anjos maus tiveram o limite deles, chegou o momento que foram expulsos do céu. Então isso, quem sabe, é o justo juiz. Nós não temos critérios para avaliar esse tipo de coisa. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta aqui no nosso Facebook, pessoal que está participando aí do Facebook, obrigado pela sua participação. O João Ribeiro de Freitas, ele pergunta o seguinte, ele até diz, essa dúvida eu mandei no programa passado e não foi pescada, mas não vou desistir. A minha dúvida é a seguinte, olha, João, você teve sorte, porque tem gente que já faz um tempão que está mandando aqui e não conseguiu ter a sua pergunta pescada. Por favor, não desista de fazer a sua pergunta, que a qualquer momento ela estará na mira da verdade. Ele diz o seguinte, professor, Enoque foi tão amigo de Deus que ele foi arrebatado aos céus. E isso aconteceu também com outras pessoas da Bíblia. Mas e hoje? É possível isso acontecer? Alguém ser correto e amigo de Deus que possa ser arrebatado aos céus? Por que no passado a gente vê isso na Bíblia, que pessoas foram direto para o céu? Será que Deus pode fazer isso ainda nos nossos dias? Deus pode fazer o que Ele quiser. Em qualquer momento, né, professor? Em qualquer momento da história, né? Então, Ele mesmo diz, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Então, se Ele quiser, se Ele pensar assim, eu vou levar este filho vivo para o céu, Ele pode fazer, se Ele quiser. Agora, vai ser difícil nós sabermos, né? Porque esses personagens bíblicos, eles foram registrados na Bíblia. Agora, dificilmente Deus vai deixar um registro, né? Caso Ele decida antecipar, né, a glorificação de alguém. Então Deus pode fazer o que Ele quiser, o que Ele achar justo. E hoje seria até mais fácil, né? Porque na época de Enoque, né, Elias, Moisés, que foi ressuscitado, eles foram para o céu antes de Cristo morrer na cruz. E se Cristo não morre na cruz, eles teriam que voltar. Hoje Cristo já morreu na cruz, já pagou toda a dívida que o ser humano tinha para com a lei de Deus. Então, olhando desse ponto de vista, hoje seria mais fácil Deus levar pessoas para o céu antes da glorificação. Mas não vemos esse ensinamento na Bíblia, tá? O que vemos na Bíblia é que o momento áureo em que as pessoas serão levadas para o céu será na segunda vinda de Cristo. E aí 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim:
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, já que a ênfase bíblica é na trasladação por ocasião da volta de Cristo, o melhor é não especularmos a respeito dessa questão. Muito bem. Seria absurdo acreditar que a vinda de Jesus não passará dos próximos 20 anos? Me baseio na política, na natureza, nos acontecimentos espirituais. O que dizer sobre essa pergunta? Não sai daí não, a gente volta já. Estamos de volta e eu queria aproveitar e convidar você para estudar a Bíblia com a gente. É isso mesmo. Nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade um curso bíblico para você estudar com a gente. Ó. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Esse curso bíblico a gente oferece desde que o programa foi ao ar pela primeira vez. Milhares de pessoas já estudaram a Bíblia com a gente. São 16 lições com assuntos relacionados ao tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo. Nós acreditamos que em breve Jesus vai voltar. E aqui você vai tirar muitas dúvidas do momento em que nós estamos vivendo. Se você quer ter ou estudar a Bíblia com a gente, aqui do programa Na Mira da Verdade, peça agora mesmo. Você pode entrar no nosso blog aí, se você quiser fazer isso agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista logo mais abaixo ali no site. Você clica lá e vai ser direcionado para você fazer um cadastro para que possa chegar direitinho na sua casa. Você não vai pagar nada por isso, sabe por quê? Porque o projeto Anjos da Esperança aqui da Rede Novo Tempo cobre todos esses custos. Sequer o custo de envio você vai pagar. Você vai receber aí na sua casa essa revista para que você possa aprender e estudar mais a Bíblia. Peça agora mesmo, é de graça. novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá? E se você quiser ligar no horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121, tá? Muito bem. Professor, eu deixei aberto aqui a pergunta da Daniele. Ela diz o seguinte: seria absurdo eu acreditar que a vinda de Jesus não passará dos próximos 20 anos? Eu me baseio na política, na natureza, nos acontecimentos espirituais. Eu acho que não passa de 20 anos, Jesus vai voltar. É isso mesmo, professor? Será que a gente pode ter essa certeza hoje? É impossível, Daniele, termos essa certeza. Você pode alimentar a esperança, né? De ele vir em 20 anos ou menos, né? Você pode alimentar a esperança, mas você afirmar biblicamente, você não tem base bíblica para isso, nem eu. Então, em Mateus 24:36, Jesus é muito claro. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, Jesus não deixou margem alguma para sabermos nenhum tipo de data. Tá? E um outro texto bastante útil para você avaliar se encontra em Atos capítulo 1, versos 7 e 8. Os discípulos também queriam saber a respeito do fim do mundo, mas Jesus deu a seguinte resposta. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, vai ser a nossa geração? Cristo poderia dizer que não, né? Mas olha o que ele disse. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, não podemos fazer esta afirmação. Você pode ter esperança. Biblicamente, você não pode afirmar isso. Muito bem, professor. Bom, professor, você sabe que o nosso programa ele tem alcançado aí várias regiões do mundo.
através da internet, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo. E hoje nós temos uma pergunta aí de um jovem que mandou para a gente aí, através dos videozinhos que a gente apresenta aqui no WhatsApp. Olha, o número que você pode mandar a sua pergunta em vídeo é essa aqui, ó. Pelo nosso WhatsApp, é só para perguntas em vídeo. 12 982830099. Você pode anotar esse número que está aparecendo na TV e aí você pode fazer um vídeo assim, ó, gravando você, fazendo a pergunta e mandar para a gente, que ela poderá estar na mira da verdade. Essa pergunta vem hoje lá de Moçambique. Vamos ver o que ele está perguntando para a gente. Dia, pastor. Professor Leandro Quadros. É certo um cristão ter filhos antes do casamento? Meu nome é Jorge Marucha, moro em Moçambique e sou adventista. Jorge, muito obrigado por sua pergunta. Um abraço para você, Jorge, para todos os irmãos de Moçambique. Nosso programa é muito acompanhado em Moçambique, Angola, e é um privilégio para nós sabermos que vocês, queridos irmãos, são nossos telespectadores. Vou te ajudar, Jorge, na sua pergunta. Veja, qualquer pessoa é livre para ter filhos fora do matrimônio, Mas o plano original de Deus não é este. Por quê? Porque é dentro do matrimônio que um pai e uma mãe responsáveis podem prover um ambiente melhor, para a educação deste filho e para o desenvolvimento físico, mental, social e de todas as potencialidades que este filho tem. E para isso são necessárias atuações de uma figura masculina e também de uma figura feminina. Por isso que um casal se complementa, se completa, e aí isso se reflete na educação e na saúde emocional dos filhos. Então a Bíblia ensina, por exemplo, em Gênesis 2:24, a seguinte sequência de eventos. Por isso, deixa o homem pai e mãe, ou seja, isso aqui é independência dos pais. Primeiro você se torna independente dos pais, não é sustentado por eles, e se une a sua mulher. Aí depois vem o matrimônio, tornando-se os dois uma só carne, uma unidade íntima que também se refere aqui à atividade sexual. Então veja, esta é a sequência apresentada na Bíblia: independência dos pais, casamento e vida sexual. E como consequência da vida sexual, vão existir os filhos. Porque aqui nós vemos que Deus, em Gênesis 1:28, abençoou, deu essa capacidade para os nossos primeiros pais e para todos nós, com algumas exceções. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, um cristão que conhece a Bíblia, ele deveria ter filhos apenas dentro do contexto do casamento. Porque é neste contexto que Deus proporcionou o melhor ambiente para a formação da criança. Muito bem, professor, muito bem. Falando nesse assunto, tem uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram também, pelo Eclair. Ele fala o seguinte: ele é da Igreja Adventista da Promessa, em Lago dos Peixes, Austin, Rio de Janeiro. Professor, como explicamos de forma mais clara que transgressões como sexo antes do casamento, como a gente falou aí agora, homossexualidade, não abstinência, são pecados, se não estão claras nas tábuas da lei moral de Deus, mas sim em orientações ao longo da Bíblia. Se o pecado é transgressão da lei e essas orientações não estão lá diretamente, quais mandamentos podemos linkar a esses temas? Ficou claro aí, professor? Sim. Primeiramente, querido irmão, você tem que entender uma coisa. Os 10 mandamentos em Êxodo 20, e em Deuteronômio 5, são apenas um resumo dos mandamentos morais de Deus.
Isso significa que os 10 mandamentos não se constituem nas únicas leis de Deus, né? Deus tem leis morais e elas são resumidas nos 10 mandamentos. Deus tem leis espirituais. Deus tem as leis da física, da química, né? Há também as leis do nosso corpo. Então, obviamente que Deus não colocaria todas essas leis ali juntamente com o decálogo, tá? O decálogo, ele é um resumo de toda a lei moral de Deus que se encontra nas Escrituras, tá? Então nós não podemos, por exemplo, pensar que algo só é pecado se é proibido no decálogo, né? Porque o decálogo, ele é um resumo de toda a orientação de Deus. A palavra Torá significa instrução e ela não se refere só ao decálogo. Ela se refere a toda a instrução de Deus contida na Bíblia, né? Então é óbvio que os demais textos que condenam essas práticas que você bem mencionou, eles são totalmente válidos, fazem parte da lei moral de Deus. Ela só se encontra resumida nos 10 mandamentos. Mas essas orientações fazem parte da Torá. Torá quer dizer instrução. Tem aspectos na Torá de ordem cerimonial, de ordem civil, né? Mas esses aspectos, você percebe que há muitos aspectos de ordem moral que só são resumidos no decálogo. Então não vejo o decálogo como a soma de todas as leis morais de Deus. Veja-o como um resumo e a partir desse resumo você vai encontrar outras leis morais que na verdade vão ter como base esse resumo. Muito bem, professor. A última pergunta aqui, porque o nosso tempo está correndo com a gente, eu imagino que seja a última. Quem mandou foi o Edson José, ele é da Igreja Batista, lá de Ibirité, isso mesmo, Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte, a dúvida dele é em Hebreus capítulo 6, dos versos 1 a 3, que diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e das imposições de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que especificamente esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que o cristão tem que parar de tomar o leite espiritual e se alimentar de alimento mais sólido. Ele está aqui ensinando o seguinte, pondo de parte os princípios elementares, ou seja, aquilo que é básico da doutrina de Cristo, né? Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Ele diz assim, essas doutrinas são básicas e vocês já têm que conhecê-las. O convite dele agora é para nós usarmos não mais o leite espiritual, mas o alimento sólido. Isso está aqui nos versos anteriores, no capítulo 5, 12 em diante. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, lendo Hebreus 5, 12 a 14, com Hebreus 6, 1 a 3, nós aprendemos o seguinte: o cristão tem que sair do básico, do elementar, daquilo que aprendemos no início do cristianismo e nos aprofundarmos em coisas mais profundas. Ou seja, vamos deixar de lado a preguiça mental e vamos nos aprofundar no estudo da Bíblia.
Muito bem, a pergunta aí era sobre Hebreus 6, de 1 a 3, tá? Acho que apareceu 13 aí, mas é de 1 a 3. Professor, infelizmente acabou o nosso tempo e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Tito, por apresentar as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você, telespectador e ouvinte. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas perguntas e os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.